Seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso episódio. Se você ainda não assistiu a primeira parte, acesse o link na descrição. Me conta, pensando em bombas de infusão, acurácia, segurança do paciente, quais são outros mecanismos que a gente tem de bombas inteligentes que a gente pode utilizar para garantir a segurança do paciente na administração de medicamentos? A gente tem alguns recursos interessantes e que representam maior impacto, e um deles talvez ele não tenha tanta, o olhar da equipe multidisciplinar, né, não seja tão sofisticado, né? Hoje a questão da gestão dos alarmes, das bombas, ele é um diferencial e ele precisa ter uma relevância maior no dia a dia da equipe multi. Por quê? Então, vamos voltar aqui. Eu falei um pouquinho sobre a padronização da biblioteca de fármacos, né? Ali a gente vai colocar, vai olhar fármaco por fármaco e a partir da padronização da instituição, né, para aquele medicamento, para aquele fármaco, a gente vai fazer a padronização dentro da bomba em relação aos limites rígidos e flexíveis. Por que ele é importante? Porque o flexível, ele vai te avisar e ele vai te perguntar em algum momento se você tem certeza que você quer seguir com aquela infusão, porque para a bomba, a depender do tipo de medicamento, seja ele de alta vigilância, né, qualquer medicamento que for de qualquer classe, a gente tem algumas doses, é como veneno, né? A dose do veneno, ela pode ser pequena, né, ou grande, então a mesma coisa da questão dos fármacos. Então a gente tem aí algumas doses que elas podem ser fatais e podem trazer qualquer evento relacionado a dano para o paciente. Então os flexíveis, ele te coloca algumas etapas, né, para que você identifique se é aquilo mesmo que você quer. E aí vem os limites rígidos, porque entendendo que uma dose um pouquinho maior relacionado àquele medicamento, ele pode ser até fatal, né? Claro que a gente tem um cuidado todo customizado, se assim a gente pode dizer, né, padronizado para o paciente, até porque os pacientes têm necessidades diferentes, né? A gente tem a adequação das doses pelo peso, altura, né, e pela própria composição daquele fármaco, a interação, quando a gente fala de medicamentos irritantes, vesicantes. Então, tudo isso faz parte das possibilidades e são todas ferramentas e barreiras, né, que compõem dentro desse processo da biblioteca de fármacos que vai contribuir para essa etapa do cuidado assistencial. Então, qual é o problema hoje? O problema hoje é que a gente tem um momento, né, a gente tem a nossa percepção é a questão da fadiga do alarme, né? Hoje as equipes assistenciais, a gente faz os ajustes dos alarmes, né? A gente sabe que, em especial, a terapia intensiva, a gente tem N alarmes, né? Então a gente tem essa fadiga dos alarmes, porque a todo momento a gente acaba, Exato. eles começam a acionar e não necessariamente a gente dá atenção devida. Quando você fala sobre bomba de infusão para alguma equipe de enfermagem, a pessoa fala, ah, aquele negócio que apita. Exatamente, né? A mesma sempre remete à questão que apita, né? E não é isso. Na verdade, se a gente conseguir equalizar, né? E que recurso que eu vou utilizar para fazer a medida, né? E para me apoiar naquele processo assistencial, eu diria que é a utilização do alarme para os limites rígidos e flexíveis. Eu tenho uma dúvida que se eu tivesse internada algum dia, fosse internada, eu gostaria sim de utilizar qualquer tipo de infusão por bomba, né, que seja inteligente, pelo sistema de DERS, né, com redução de erro de dose, mas a primeira coisa que eu diria para o colaborador, né, para o profissional de saúde, é para que ele entre com a infusão via biblioteca de fármacos, para que a gente consiga ter maior controle, acurácia, efetividade nesse processo. Então, isso é muito importante. Agora, a gente precisa de uma conscientização, né? A gente precisa levar esse movimento para essas equipes multi. E a liderança tem um papel fundamental nesse processo. Se a gente não tem o apoio tanto da liderança tática, que está ali
né, fazendo a gestão dessa equipe, inclusive da direção, a gente não tem esses recursos e esses resultados. Karina, e ainda existe eventos adversos decorrentes à falta de gestão de alarmes? E aí, pensando nisso, qual é o maior impacto para uma falha de atendimento em relação ao alarme de uma bomba de infusão? A gente, como eu mencionei, a questão dos erros de medicamento, ela é altamente complexa, né? Na verdade, o sistema, quando a gente tem sistemas ruins, e vou falar sobre o sistema de saúde, ele é um sistema ruim, as pessoas têm tendências a fazerem escolhas ruins. Então, sistema ruim com escolhas ruins, acontece o erro. É assim que funciona, né? Qual a problemática da gestão dos alarmes e dele ser negligenciado pela equipe multi? Então, de fato, talvez a gente precise criar, né, um senso coletivo de necessidade, né, da identificação do que agrega valor para o paciente. Uma vez que as bombas elas trazem esses recursos de identificação de potenciais falhas, e desde que a gente utilize esse recurso, a gente vai conseguir alcançar o objetivo que é tornar esse processo da terapia infusional mais seguro. Mas, para isso, de novo, a liderança tem um papel fundamental, né? Se o meu colaborador está ali beira-leito, cuidando daquele paciente, ele não tem essa visão da segurança, ele não tem o entendimento, né? Que aquilo é um recurso tecnológico que é um processo altamente crítico, ele está ali para me apoiar, a gente vai continuar tendo essas bombas e esses alarmes negligenciados, né? Então, eu acredito muito, Pamela, que a gente precisa... Esse movimento da segurança, ele já tem mais de 20 anos no mundo, né? A principal referência e o marco dele é o Errare Humana, a publicação do Errare Humana de 1999, pelo Institute of Medicine, que mostrou aí o impacto dos danos relacionados à assistência à saúde. E desde então a gente tem muitas iniciativas, né? E a tecnologia, o que hoje a indústria disponibiliza de tecnologia, né? Então ela vem também trabalhando para apoiar esses processos, colocando a tecnologia nos processos críticos. Para que a gente utilize esses recursos efetivamente, a gente precisa criar um ambiente, né, dentro da qualidade assistencial. Isso não se faz do dia para a noite, né? Eu acredito que nenhum colaborador, ele negligencia essa gestão de alarmes porque ele quer. Na verdade, eu ainda acredito, eu como profissional e como estudiosa em qualidade de segurança, acredito que isso tem uma alta dependência com a cultura de segurança da organização. Que quando você inclui, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, a questão dos huddles, né, o safety huddle, que são as preocupações de segurança diariamente. Então, a gente vai começando a criar esse movimento dentro da organização e isso leva tempo. Cultura de segurança, ela tem muita relação com o comportamento das pessoas em relação às preocupações, né, do que pode ser perigoso, do que pode ser um risco para o paciente, e elas não têm medo de serem punidas. Por isso que a gente tem a subnotificação, por isso que a gente não consegue identificar todas as falhas em potencial. Então, uma vez que a gente quebra, a gente muda esse mindset, né, fixo para um mindset de crescimento, a gente vai começar a colher frutos, e não tenho dúvida que essa questão de ser negligenciado, as questões que são críticas relacionadas aos alarmes, né? Eu acho que elas vêm de encontro aqui, aí talvez a gente com esse movimento a gente consiga melhorar esse que é um problema também, né? Essa questão também. Uhum. Você falou muito e acho que faz muito sentido esse link com a cultura punitiva, que eu acho que não é nem do Brasil, acho que é do mundo, é de sociedade. A gente cresce aprendendo que isso é certo, errado, e aí às vezes você aprende desde criança que se você falar a verdade ela não é tão libertadora assim, né? A questão toda é que hoje, e para a sociedade, o erro ela tem uma conotação moral, né, de que é algo que não é bom, né? E ele é muito pesado. Desde criança a gente é formado, como você colocou, né? Olha, você não pode fazer assim porque está errado. O erro não necessariamente ele causa dano.
porque eu posso ter um erro e que o erro é algo que eu planejei que não deu certo. Diferente do ato em que eu faço conscientemente, né? Então, administrar um medicamento conscientemente, sabendo que aquela é um protocolo que eu estou burlando alguma etapa, né? E porque eu faço isso conscientemente, a gente vai cair numa outra vertente que não é segurança, que é a questão da violação. E aí sim, eu penso que é passível de punição. Mas quando a gente olha as questões relacionadas à segurança, a gente tenta estressar falha de processo. Ora, por que que eu negligenciei o alarme? Por que que eu não administrei corretamente? Porque eu não sabia? Ou porque eu não recebi esse treinamento, né? Ou porque não tem nenhum movimento dentro da organização que me apoie nessas atividades. Então, ou falha de processo mesmo, ou seja, pela redução o aumento da carga de trabalho, né? Eu não tenho pessoas disponíveis naquele plantão porque eu tive faltas, o absenteísmo, né? Enfim, a gente precisa olhar todos os processos, estressar as falhas em processos para depois, por último, pensar que aquela falha no cuidado assistencial foi devido à questão intencional de pessoas. Aí é uma outra instância que não faz parte da qualidade e segurança. A gente está falando aí de processo. Então, o meu olhar é muito, e quem trabalha com qualidade e segurança é muito relacionado à falha de processo. É aqui que a gente vai identificar onde é que a gente pode atuar e pode ter um melhor resultado. Uhum. E já caminhando para o final, quero te fazer nossa última pergunta, não menos importante. Como a gente está falando sobre tendências, né, para o futuro, quero saber de você, gestão de alarmes e tendências para bomba de infusão. Qual é a relação? Como que você enxerga essa tendência? Eu acredito muito, mais uma vez, que a gente precisa utilizar os dados, de fato, né, em que a bomba identifica, uma vez que ela está sendo acompanhada pela equipe multi, reforço a necessidade da gente ter um time dedicado para trabalhar, ainda que a gente tenha iniciativas dentro das unidades assistenciais, seja ela na terapia intensiva, na unidade de internação, pensando em unidades hospitalares, né, eu sei que a gente tem infusão também dentro de outros tipos de estabelecimentos de saúde, né? Esse universo não termina ali no hospital, mas a gente tem em assistência domiciliar, em centros de infusão, mas a gente precisa ter times dedicados com papéis e funções bem definidos e descritos, quem vai fazer o quê, qual é a atuação de cada um, para que a gente consiga ter esses resultados, né? A questão dos alarmes, eu acho que é mais um braço desse processo, né? Que vem ali desde a padronização da biblioteca de fármacos e que vai otimizar esse recurso das bombas de infusão inteligente, que é o DERS, né? Que é o erro de dose, né? Dentro desse processo. E é claro, acho que assim, o movimento ele é de todos, né? Quem ganha com isso, sem dúvida nenhuma, é o paciente. A gente precisa mapear quais são as etapas de maior impacto, porque a gente precisa reduzir dano relacionado à assistência à saúde e deixar o erro menos provável. Então, a direção assistencial, ela já vem trabalhando, mas a gente precisa trazer cada vez mais o olhar da direção, né, para ter essa percepção de qualidade e segurança da ponta. E sem dúvida nenhuma a gente vai reduzir dano e vai reduzir o custo e o desperdício do sistema de saúde, porque o evento adverso custa para o sistema, né, financeiramente, até para a fonte pagadora, e aí eu acho que para a cadeia sistema de saúde de forma geral. Acho que é um pouco de cada um dos assuntos que a gente já conversou aqui. Karina, é como eu sempre falo, a tecnologia a serviço da segurança do paciente e do profissional de saúde. Exatamente. Infelizmente, chegamos ao fim, mas antes de finalizar e encerrar esse episódio, eu quero que a Karina deixe suas considerações finais para os nossos espectadores. Eu acredito muito no movimento da segurança e o meu recado é para todos os profissionais que a gente consiga notificar mais e que a liderança possa acolher esse colaborador para que ele se sinta seguro, né? E para que ele se sinta dentro de segurança. A gente fala muito da segurança psicológica.
eu identificar situações aqui em que é uma preocupação de segurança. Isso facilita muito, né? Inclusive o acolhimento desse colaborador que está envolvido num evento adverso, né? Até porque, claro, a gente tem a primeira vítima, que é com quem aconteceu, mas o colaborador também é a segunda vítima, porque ninguém gosta e ninguém quer se envolver com um evento adverso que causa dano grave ou óbito para esse paciente. Então, eu espero que esse conteúdo ele possa trazer insights para as equipes multidisciplinares, né? E para que a gente possa trabalhar juntos nesse movimento. E o IBSP também está aqui para apoiar vocês, né? Em todas as nossas iniciativas. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Karina, nós que agradecemos o seu tempo, a sua presença, o seu conhecimento e por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E assim finalizo mais um episódio do Conecta Infusão. Espero você no próximo episódio.